São Marcos capítulo 12, versículos 41 até o 44. Marcos capítulo 12, 41 ao 44. A minha Bíblia diz assim: assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou 2 pequenas moedas, correspondente a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofereceram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. A minha Bíblia aqui no rodapé, falando aqui sobre essa questão das 2 pequenas moedas, ela traz uma explicação a respeito, uma referência a respeito do que seria o valor dessas moedas. Ela diz que eram necessários 64 quadrantes. Veja, 64 quadrantes, ou seja, 128 daquelas pequenas moedas que a viúva ofertou, para equivaler a 1 denário, que era o salário de um dia do trabalhador. Eu acho que por aí dá mais ou menos para a gente ter uma noção de quanto valiam aquelas 2 moedas. Na verdade, eu peguei aqui o que seria o salário mínimo no Brasil. Eu sei que o Brasil tem um salário realmente muito baixo e talvez não sirva de parâmetro para o que era naqueles dias. Mas se nós pegarmos pela conta nossa aqui, vejam, o salário mínimo, se você for calcular o dia do trabalhador que ganha o salário mínimo, dá em torno de R$40,40. Agora, se você dividir isso por 64, que equivalia a um quadrante lá, vai dar cerca de 63 centavos. Era o valor da oferta, em torno disso. Era uma questão assim, que realmente Jesus estava ali observando e que para ele era algo incomum, porque aquela oferta veio de alguém que era incomum, que era diferente das outras pessoas. Ellen White, ela descreve essa situação no livro Desejado de Todas as Nações de uma forma impressionante. Ela diz assim: no momento sua fisionomia iluminou-se ao ver uma pobre viúva aproximar-se hesitante e receosa de ser observada. Entretanto, o ensejo deitou apressadamente suas 2 moedinhas, virou-se para se afastar, ligeira. E notem agora a última frase. Ao fazê-lo, porém, encontrou o olhar de Jesus cravado nela. Ela achou que ninguém observava. Entretanto, Jesus estava com os olhos naquela pobre viúva. Às vezes nós olhamos para a história dessa mulher e nos esquecemos de considerar algumas questões tão marcantes nessa história. A viúva pobre, ela era uma guerreira, ela era uma vencedora, ela tinha um histórico de campeã. Sabe por quê? A primeira questão, a Bíblia não relata, mas os comentaristas dizem que essa mulher ela tinha limitações físicas. Muito provavelmente era idosa,
limitações físicas, dificuldades para se locomover, dores. E quando nós olhamos para a história, nós vemos que ela, com todas essas dificuldades físicas, ela foi ao templo para ofertar. Sabe que eu fico pensando, quais são as nossas desculpas para deixar de ir ao templo? Ela tinha dificuldades físicas, ela era pobre, mas ainda assim ela foi ao templo para ofertar. Quantas vezes nós deixamos de ir à igreja por uma simples dor de cabeça, uma pequena dor de estômago, no pé, às vezes. E aí sábado é lindo, maravilhoso. A igreja é cheia. Domingo e quarta-feira, não sei aqui, mas na minha igreja é muito pouca gente. Quais são as desculpas que nós encontramos nas nossas dificuldades para deixar de vir ao templo? Essa semana, no início da semana, no domingo, eu participei do cicloturismo aqui em Carambeí. Eu e minha esposa, está sentada lá atrás, somos ciclistas, já faz quase 5 anos. E a gente participa aí de alguns eventos, onde aparece, nós estamos indo. E nós participamos de um cicloturismo aqui em Carambeí, onde tinha mais de 100 ciclistas. Tinha ciclistas aqui de Ponta Grossa, não sei se tem algum ciclista aqui que estava lá, mas tinha ciclistas aqui de Ponta Grossa, tinha ciclistas de Curitiba, de Castro e de Piraí do Sul. Nós visitamos 5 cachoeiras lá em Carambeí. E o que me chamou a atenção não foram as cachoeiras, mas foi um ciclista que estava lá. Ele tinha uma perna só. Apenas uma perna. E olha, para acompanhar aquele ciclista de uma perna só não era fácil. Que show! Antes de iniciar o ciclismo, foi reunido todos na frente. E ali o líder foi até a frente e começou a prestar uma homenagem para aquele ciclista. Inclusive ele recebeu alguns brindes. E o líder dizia: se você quer ver alguém que nunca reclama da vida, que está sempre sorrindo, não importa se está descendo ou se está subindo, aqui está ele. Que exemplo de perseverança, de otimismo, de disposição. E eu volto à questão da viúva. Quais eram as limitações dela? Não sabemos, mas ela tinha limitações. Mas ela estava no templo, ali, adorando a Deus, através também das suas ofertas. Mas além disso, ela tinha limitações sociais. E olha, ser viúva naquele tempo não era fácil. A mulher já tinha dificuldades simplesmente pelo fato de ser mulher. Não tinha amparo da previdência social. Eu costumo dizer assim, a reforma da Previdência trouxe algumas dificuldades, mas ela penalizou muito mais as viúvas. Porque quando ela vai requerer uma pensão por morte, ela não vai receber o salário integral que o seu marido, que o seu companheiro recebia. O INSS fixou agora, através de uma lei aprovada pelos nossos comandantes, que a viúva recebe 50% mais 10% para cada um dos que são dependentes, e depois, se cortar, ela fica apenas com os 60%. Dificuldade? É dificuldade. Hoje, imagina naquele tempo, quando nem esse 60% por pensão por morte
a viúva teria, as dificuldades que ela tinha para se manter. E a Bíblia nos diz que ela foi até o templo e, mesmo sendo desamparada, marginalizada, ela estava ali oferecendo tudo o que ela tinha. Por que ela fez isso? Aqui está o grande segredo da viúva pobre. O coração dela estava no reino. É interessante porque ninguém mandou ela dar tudo. Ela ofertou livremente. Era algo espontâneo, honrando a Deus e a sua obra. Ela deu por amor. A viúva pobre, ela deu tudo. Era uma questão de sacrifício. Quando as nossas ofertas, elas não representam um sacrifício de nossa parte, nós não estamos atingindo o padrão ensinado por Jesus. E quero dizer para vocês que a viúva, ela confiou no Senhor. Ela deu tudo, não ficou com nada, nem para o seu sustento. Isso é confiança. Quando você faz uma oferta porque você tem muito, é fácil de fazer. Quando você oferta aquilo que te sobrou, é mais fácil ainda. Mas quando você oferta e você tem necessidade, e você dá tudo aquilo que você tem, isso exige fé. É necessário confiança. E é interessante que em nenhum momento Jesus se levantou e disse: espera aí, você não precisa dar tudo que você tem. Jesus sabia muito bem da fé e da confiança que ela tinha e que essa fé faria diferença na sua vida. A oferta da viúva pobre, ela nos ensina que realmente a quantidade não é o que faz a diferença. O que interessa para Deus é a qualidade, aquilo que está no nosso coração. Quando nós temos o coração no reino, a nossa vida, ela é diferente. Nós damos para Deus aquilo que nós temos de melhor. Vocês já observaram que nem sempre nós fazemos isso? O nosso tempo, por exemplo. Damos para Deus o melhor do nosso tempo? Ou se sobrar um tempinho, eu vou na igreja? Ou se sobrar um tempinho, eu vou ler a Bíblia? Ou se sobrar um tempinho, eu vou sair por aí ajudando os necessitados? Nunca estamos tão disponíveis para seguir o exemplo dessa mulher que tinha o coração no reino. Eis a diferença, ter o coração no reino. Aquela simples mulher, ela tinha um sonho, e que nós podemos ver nas entrelinhas dessa história. O sonho dela estava no seu coração, estava no reino, na sua salvação e na salvação dos outros. Quando ela ofertou sabendo que de alguma forma aquela oferta seria utilizada para a obra do Senhor. O sonho dela estava muito além daquelas simples 2 moedas. Ela tinha o sonho do reino e tinha o sonho da salvação das pessoas. Eu te pergunto nesta manhã, onde está o teu sonho? Qual é o teu maior sonho? Uma vez uma professora fez uma enquete com os alunos e perguntou: qual é o teu sonho? E ali surgiram várias respostas.
carreira de sucesso, casa própria cheia de cachorros, casar, ser feliz. E teve uma outra que disse que gostaria de chegar à velhice e pensar consigo mesma: valeu a pena, fui feliz. Sabe, muitos sonhos que as pessoas têm nem sempre se realizam. Uma vez, um médico, Dr. Stephen Levine, terapeuta que trabalha com pacientes em estágios terminais, ele, conversando com os seus pacientes que estavam ali, esperando a morte, e ele pôde perceber o que eram os 5 principais arrependimentos das pessoas à beira da morte. Veja só, os 5 principais arrependimentos das pessoas à beira da morte. E a primeira, não ter alcançado os sonhos. A segunda, teriam trabalhado menos por dinheiro e mais por satisfação. A terceira, algumas esposas desejariam terem se divorciado do marido há muito tempo. A quarta, pessoas de 30 a 50 anos se arrependiam de não terem se divertido tanto. Parece que foi tão pouco a diversão que tiveram até chegar a essa idade. E a quinta, os ricos e com status percebiam que não eram muito felizes. Aquela mulher, ela tinha os seus sonhos, que era o sonho do reino e o sonho de levar outras pessoas para o reino. Quais são os teus sonhos? Riqueza? Dinheiro? Viagens? É interessante que na história dela nós observamos que ela fixou os seus olhos no seu alvo. E ela entrou dentro do templo, ela fez o esforço necessário para ir até o ofertório e colocar ali as suas 2 moedas. Porque ela tinha um sonho, de alguma forma, ajudar outros a conhecerem da salvação. Problemas, ela tinha. Mas aqui está, ela olhava além dos problemas. Ela tinha problemas físicos, como nós já citamos, problemas sociais, que muitas vezes a deixavam marginalizada na sociedade, mas ela tinha um sonho. E ela olhava para além dos problemas. É isso que nós temos que aprender também, a olhar para além dos problemas. Problemas aqui neste mundo nós temos, tentações, dificuldades. Agora, se nós não fixarmos os nossos olhos além dos problemas, pode sonhar com o céu que você não vai chegar lá. Nós precisamos sonhar com o reino, mas olhar além dos problemas. Não olhe para os seus problemas, pois você se achará pequeno sozinho para resolvê-lo. Mas uma coisa é certa, olhe para aquele que resolve os teus problemas, Jesus. Eu volto àquela frase de Ellen White, falando sobre a viúva. E virou-se para se afastar ligeira. Ao fazê-lo, porém, encontrou o olhar de Jesus cravado nela. Se você tiver problemas que tentam te tirar do caminho em direção ao teu sonho da vida eterna, não olhe para os teus problemas, porque eles vão tentar te afastar. Mas lembre-se que o olhar de Jesus está pronto para cravar nos teus olhos. E a última coisa que eu quero salientar aqui é a questão de realizar os sonhos, da importância de você falar do teu sonho para os outros. Quando você
tem um sonho, mas você deixa de falar para os outros, esse sonho é apenas um pensamento. Mas quando se tem um sonho, o sonho de herdar a vida eterna, o sonho do reino, o sonho de ajudar outras pessoas a se salvarem, você vai fazer aquilo que a viúva fez. Você vai compartilhar com os outros destes teus sonhos. Para concluir, eu quero falar para vocês, lembrando de uma pequena história de um rico proprietário, que um dia ele levou o pastor da igreja até uma alta montanha, e lá no alto, ele falou para o pastor: pastor, olha para frente. O pastor olhou para frente, ele disse: tudo que você pode enxergar aqui é meu. Olha para o lado. O pastor olhou para o lado, ele disse: tudo que você vê aqui também é meu. Olha para o outro lado. E assim ele fez: tudo isso daqui me pertence. Aí o pastor parou, olhou e disse para ele: olhe para cima. Quanto você tem nessa direção? Sabe, meus irmãos, quanto nós temos em direção ao céu? Quanto nós temos em direção ao reino? A verdade é que, às vezes, nós olhamos para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, para os nossos problemas, e nos achamos tão longe, tão distantes da vida eterna. Para terminar, a história de dois jovens estudaram juntos durante 3 anos. Tiveram o mesmo professor. Um deles se tornou mundialmente conhecido. O outro buscou o suicídio. Pedro e Judas. E naquele dia, quando Jesus estava no julgamento, os dois tiveram a mesma oportunidade. Os dois tiveram um momento em que cruzaram seus olhos com os olhos de Jesus. A mesma oportunidade, os mesmos olhos, o mesmo olhar. Porém, um deles saiu e foi se enforcar. E o outro saiu para uma vida nova. Para viver uma vida diferente. Pedro aprendeu que ao fixar novamente os olhos em Jesus, para onde ele estava olhando, ele podia ver o amor de Jesus. Ele podia contar com aquele amor de um jeito tão especial. Ele podia ter a certeza que Jesus o perdoou. E é esse jeito especial de Jesus olhar para nós, que não importa qual seja os teus vacilos, e por até hoje não ter conseguido buscar e colocar em primeiro lugar o reino de Deus. O que importa é que, quando nós decidimos ter o reino de Deus em nosso coração, e nós tomamos as decisões como esta viúva, nós vamos olhar para Jesus. E o olhar de Jesus nos transforma. Pai amado, te agradecemos, Senhor, porque nós temos um Deus que nos ama, que nos estende a mão e que nos espera. Te agradecemos, ó Deus, porque nesta manhã, mais uma vez, pudemos estudar a Tua Santa Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela certeza que temos de que Jesus jamais desvia o seu olhar de nós.
Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe, para que assim como esta viúva pobre, nós possamos ter o reino de Cristo em nossos corações. Que possamos fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. E de uma forma especial, ó Pai, pedimos que o Senhor abençoe nesta manhã de sábado todas as mulheres aqui presentes. Que o Senhor traga uma bênção especial para elas, para que elas sejam uma luz aqui neste lugar e que através das suas vidas, do seu trabalho, elas consigam mostrar Jesus para as pessoas e que muitos aqui nessa cidade possam terem a oportunidade de dedicarem sua vida a Jesus para juntos, Senhor, esperarmos a volta do nosso amado Salvador. Queremos, Senhor, sair daqui na certeza de que os teus anjos nos acompanham e que Jesus caminha ao nosso lado. Por isso, ó Pai, toma-nos em teus braços e dirige-nos a cada momento de nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém.